Com certeza, depois que acabar esse vídeo, você vai melhorar muito a sua maneira de ver o mercado. Porque hoje nós vamos falar sobre a introdução ao setup. De maneira prática e didática, eu trouxe para vocês hoje um operacional que é muito simples, que as pessoas usam muito lá fora, né? E vocês podem também, e veio aqui para o Brasil também de uma forma boa para as pessoas usarem, que foi o Silver Bullet. Nós vamos trazer ele como exemplo hoje, porque a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre um plano de trade. A gente, de fato, vai mostrar para vocês como construir um modelo. Então, quando nós temos um modelo, fica muito mais fácil da gente ir para os gráficos sabendo o que, é que a gente vai procurar, né? Então, o setup, ele nos ajuda, né? A nossa bússola na frente do gráfico, cheio de movimentos, o que, é que a gente vai buscar naquele dia em específico. Então, o modelo, né, ele serve justamente para isso, porque o mercado ele tem várias nuances, né? O mercado tem várias idas e vindas do preço, e para a gente não ficar perdido naqueles movimentos de ida e vinda, né, que ele faz, é importante que a gente tenha um modelo para não acabar sendo impulsivo aos movimentos, não reagindo aos movimentos e acabando somente respondendo a dopamina do corpo, né? Então o modelo ele mata a dopamina e faz com que a gente veja o mercado como realmente ele é, tedioso. O mercado ele é tedioso. Por que ele é tedioso? Porque às vezes você vai ficar na frente do gráfico esperando 2, 3, 4 horas de relógio o seu setup funcionar. E quando o seu setup não vier, você vai ter que fechar o gráfico e ir embora, né? Por isso que o modelo ele nos ajuda a não ser impulsivos, né? Então, o que é que ele ajuda a gente, né? Esperar por mais confirmações, né? Quando esperar por mais entradas, por nossas entradas, né? Quando executar essa entrada, onde colocar nosso stop loss, quando realizar as parciais e onde posicionar o take profit, né? Então, o modelo ele tem que ser compatível, né, com o que você busca todos os dias, né? Nem sempre será exatamente com as mesmas características, né? Mas sempre perto daquilo que a gente busca dentro do gráfico e dentro daquele horário específico, beleza? Então, no próximo slide a gente já fala como construir um modelo, o passo a passo para construir o seu modelo. Felipe, como é que eu faço para construir o meu modelo? Primeiro passo é justamente o tempo. Gente, eu coloquei o Silver Bullet, mas não é para você ficar preso ao Silver Bullet, tá? Muito pelo contrário. Você tem que se adaptar ao horário que você opera. Vamos supor que você seja um cara, é uma das coisas que eu vejo muito, né? O aluno, ele não tem disponibilidade para estar operando no mercado pela manhã. Então, ele só pode pegar a sessão asiática. Cara, não precisa somente operar de 7 horas da manhã até meio-dia, tá? Você pode operar no horário asiático, sim. Opa, voltei. Então, você tem que entender que o seu modelo, ele tem que estar de acordo com a sua personalidade, primeiramente, né? Se você é um cara impulsivo, se você é um cara que tem paciência, né? Aí vem o swing, vem o day trade, enfim. E o tempo, que é o que a gente está falando aqui, é o tempo que você tem disponível para o gráfico, tá? Então, se você é um cara que você só tem disponível a partir da noite, então o seu setup vai ter que ser naquela faixa da noite. Então, nosso exemplo aqui, a gente vai focar somente no Silver Bullet, que é a sessão de Nova York de 10 horas da manhã, do horário de Nova York, até as 11, né? Então, trabalhe apenas nesse intervalo de 1 hora. O Silver Bullet que eu trouxe para vocês, para que de maneira bem prática, né, a gente pudesse explicar aqui. Então, passo número 2, nós vamos falar sobre a liquidez, certo? Durante a Silver Bullet Window, que é a janela, vá para o gráfico de 15 minutos ou 5 minutos. Esse é o passo número 2, liquidez. Marque a sua Buy Side Liquidity, que é a liquidez acima das máximas recentes, e a Sell Side Liquidity, que é a liquidez abaixo das mínimas recentes, certo? O passo de número 3 é a Liquidity Ride, que é a invasão de liquidez, é a corrida para aquela liquidez, né? É quando o preço ele pega ali uma máxima, uma mínima, do jeito que a gente pediu para que vocês marcassem, né? A máxima e a mínima, e rompesse aquela máxima, aquela mínima. A visão é essa, para que ele rompa ou a máxima ou a mínima. Isso ocorre em um deslocamento repentino, que é um displacement, né? Para cima ou para baixo. Esse é o nosso passo 3, né? Invasão de liquidez. Passo 4 é a mudança na estrutura de mercado, que é o MSS, né? Após essa limpeza de liquidez, né? Que é essa invasão àquela liquidez, seja ela de compra ou venda, você vai procurar pelo preço rompendo a estrutura anterior, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Se nós estamos em movimentos de alta, né?
e aí o mercado faz um último low, ele vai pegar o liquidity ride, né, que é essa invasão de liquidez que a gente está passando para vocês, vai pegar essa daqui e depois ele tem que quebrar essa estrutura, né, e fazer justamente esse movimento para capturar a mínima aqui, tá? Então, basicamente é isso que a gente procura. O preço rompe a estrutura anterior. Exemplo, um fundo anterior rompido indica que a tendência de alta terminou, ou seja, presta atenção, movimento de alta, último fundo de alta, liquidity ride, é nossa invasão de liquidez, último fundo perdido, quer dizer que a sequência de alta ela terminou, beleza? Então, isso sinaliza uma mudança de tendência, né, de alta para baixa, ou de baixa para alta, dependendo do exemplo que a gente tem, tá? Então, recapitulando, vamos voltar? Primeiro é o tempo, a janela que você vai adquirir. Segundo, a liquidez. Terceiro, liquidity ride, que é a limpeza de liquidez, invasão da liquidez. Quarto, a mudança de estrutura, que é o MSS, é o Market Shift Structure. E 5 é o Fair Value Gap. Após a mudança de estrutura, o preço costuma formar um Fair Value Gap. Por quê? Por causa do displacement. Depois que há aquele displacement, que é aquela corrida muito longa, onde o preço não tem capacidade de voltar, né, naquele momento específico, ele vai deixar um gap. Esse gap a gente vai negociar. Então, verifique se a lacuna está localizada dentro de uma zona de discount para compras ou dentro de uma zona premium para vendas. Lembrando, se você está nesse vídeo e não assistiu os vídeos anteriores, você vai ficar voando, porque de fato só vai entender sobre essa aula específica quem está acompanhando a série. Então é interessante que você veja a série do início. Eu coloquei a série de vídeo de 12 minutos, 13, 14 no máximo, para que seja didático, para que seja rápido, para que não seja aquela coisa enfadonha, né? Então é muito rápido, é muito objetivo. Volta na playlist de número 1 para você entender tudo, para depois você acompanhar tudo certinho, beleza? Então, o quinto passo é justamente o Fair Value Gap, beleza? Então vamos para o exemplo de execução, o modelo Bearish, que é nosso modelo de venda. Primeiro passo, obviamente, é a janela, né, como mencionamos. Então, a janela de 10 às 11, né, nós marcamos aqui como estamos em venda, né, buscamos a liquidez abaixo, né, que é justamente aquela liquidez de venda, né, a gente mandou marcar as máximas, né, a buy side liquidity e a sell side liquidity, mas como estamos na venda do negócio, nós buscamos pela venda, né, pela sell side liquidity, ou seja, pela liquidez do lado da venda, né. Então, primeiro passo aqui nós temos a janela, tá? Depois da janela, nós temos o passo número 2, que é a liquidez, né? A invasão de liquidez que nós falamos. Ele foi lá, fez o passo número 2. Número 3, a mudança de estrutura, o Market Shift Structure, ou seja, nós estávamos aqui em busca das máximas, fazendo topos e fundos ascendentes. O último topo foi liquidado, o último fundo aqui também perdeu, porque mudou a estrutura. Então, nós temos agora uma estrutura de venda. Buscamos nessa última range aqui, ó, essa máxima formada, que foi a máxima que tomou liquidez até essa mínima aqui, certo? Nós temos esse exemplo e buscamos o Fair Value Gap. Olha o gap aqui, ó, que faz o displacement, né, que eu menciono, até a venda, ou seja, nossa posição vai estar aqui comprada, como o exemplo aqui do lado, ó. Vendemos no caso, né, desculpa. Vendemos aqui, colocamos o nosso stop na máxima do candle que rompeu a liquidez anterior e buscamos o take até a sell side liquidity, beleza? Esse é o nosso modelo de venda. Lembrando, Silver Bullet, tá? Que é justamente... Qual é o modelo do Silver Bullet, Felipe? É o primeiro Fair Value Gap dentro da janela de 10 às 11 e liquidou a máxima do movimento anterior, mudou a estrutura e agora deixou um gap, tá? Segundo exemplo de execução, é o modelo de compra. Nós estamos vendo agora o modelo de venda, agora nós vamos ver o modelo de compra. Primeiro passo, janela, obviamente, Silver Bullet. O Silver Bullet, o modelo do Silver Bullet, ele vem da limpeza de liquidez, que é o segundo passo do Silver Bullet. O terceiro é a mudança de entrega de baixa para alta. E agora nós vamos buscar o passo 4, que é o Fair Value Gap em discount, ou seja, a máxima feita depois da quebra da estrutura e a mínima será a nossa nova range. A gente vai colocar Fibonacci, deixa eu tirar a sujeira do gráfico para mostrar novamente.
limpou a liquidez da última estrutura, fez a mínima, quebrou a máxima da estrutura anterior, ou seja, mudou a entrega de venda para compra, buscamos o discount da range dos 50% com o fair value gap, que é a nossa lacuna de valor justo, feita com displacement, e aí buscamos a buy side liquidity. Então nossa entrada vai estar bem na criação do fair value gap, nosso stop na mínima que rompe a liquidez, e vamos agora buscar a liquidez para o lado da compra porque estamos comprando, tá? Então esse é o nosso modelo bullish. Agora no gráfico nós vamos fazer diferente. Os passos eles vão mudar, porque para quem acompanhou as aulas anteriores, vocês vão ver que a gente vai agora acrescentar o SMT para melhorar a nossa assertividade. Tá? Então, nesse exemplo de execução, eu adicionei a divergência para nos dar uma melhor assertividade. Então, se você não assistiu às outras aulas, inclusive a do SMT, você vai ficar perdido nessa aula. Então é interessante que você volte lembrando. Curta esse vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, faz um comentário, pô Filipão, quero ver tal coisa, eu tenho dúvida sobre outra coisa, e se inscreve e ativa o sininho para que toda vez que a gente publicar um novo vídeo, você que está acompanhando essa playlist, você não perder, beleza? Então, agora a gente vai fazer diferente, né? Nosso primeiro passo, a gente vai deixar a limpeza da liquidez, tá? Então a liquidity ride vai ser o nosso primeiro passo. O segundo passo vai ser a mudança da entrega do preço ao corpo do candle. Deixa eu voltar aqui. O corpo do candle, ele rompe a máxima da última estrutura. Ó. Se você perceber, a gente está criando máximas e mínimas descendentes. Buscamos a limpeza da liquidez, ou seja, equal lows aqui, ó, mínimas iguais. O mercado faz o primeiro passo, que é a limpeza da liquidez. O segundo passo, a quebra da estrutura. Terceiro passo, olha, fair value gap bullish em discount, ó, discount da range, né? Máxima e mínima, olha a Fibonacci aqui, abaixo dos 50% da range nós temos discount e buscamos pelo fair value gap bullish. Ah, Felipe, o que é displacement? Olha aqui o que é displacement. Olha aqui, olha esse gap, olha esse candle forte rompendo tanto essa estrutura interna quanto essa externa. Olha o displacement aqui, ó. Vou deixar em amarelo aqui. Olha o displacement. Vou refazer aqui e deixar de amarelo. Olha o displacement aqui. Isso aqui é um displacement, tá? Então, terceiro passo é justamente esse fair value gap. O quarto passo agora sim, acrescentando a divergência do preço. Então, aqui nós estamos vendo uma mínima sendo renovada, né? Ou seja, esse ativo aqui está buscando a mínima. A gente vai ter que comparar esse ativo com o outro. Então a gente tem que observar qual é a correlação dele. Um exemplo, vamos supor que esse aqui seja o índice Nasdaq. Então se o índice Nasdaq está fazendo uma nova mínima, para ser uma divergência, o S&P ele não pode estar fazendo a mesma mínima, já que é uma correlação positiva, ou seja, ambos estão andando semelhantes. Então se eles andam semelhantes, para ter uma divergência, é necessário que o Nasdaq faça a mínima e o S&P não faça, para ter a divergência, porque eles andam semelhantes, tá? Então os preços eles andam semelhantes, a divergência seria Nasdaq fazendo e S&P não fazendo. Então seria nosso quarto passo e o quinto passo seria a limpeza da liquidez. Tá? A limpeza da liquidez é o passo de número 5, é o nosso último passo, que é justamente o take. Então o nosso stop loss vai estar debaixo da mínima, né, que faz aqui a limpeza da liquidez, a última mínima feita. Depois a gente tem o MSS, volta aqui para o passo 3, passo 4, divergência, passo 5, take como alvo, tá? Então aqui daria mais ou menos 1 para 3. Vamos para o próximo exemplo. Esse aqui é o nosso exemplo real, só que de venda. Ó, coloquei errado. Era venda, desculpa aí, vai ficar assim, tá? Então vou só substituir aqui, que não era compra, era venda, tá? Venda. Quem sabe faz ao vivo. Então, nosso primeiro passo é limpeza da liquidez, certo? Então, essa é a nossa última máxima feita. Nós vínhamos de tendência de alta, né, fazendo topos e fundos ascendentes. E aí, após a limpeza dessa liquidez, que é a última máxima feita nessa tendência de alta que a gente tinha, ele acaba quebrando a estrutura, que é o nosso segundo passo. Então, o corpo do candle, ele acaba passando da última mínima feita
para o nosso terceiro passo, que é justamente o Fair Value Gap, tá? Então, o nosso Fair Value Gap bearish, ele acaba sendo tocado, tá? Para que o preço entre em premium dessa range, ou seja, ó, antes era discount, né? Porque estávamos comprando, agora é premium da range, ou seja, displacement, né? Esse displacementzinho. Passo 3, que é o preço voltando para o Fair Value Gap dentro da região em premium, tá? Para ir para as mínimas, certo? Então, quando o preço ele toca aqui na mínima na sell side, é o nosso quinto passo. Então, a gente vai concluir que primeiro passo é a limpeza da liquidez, segundo passo, quebra da estrutura, terceiro passo, Fair Value Gap, quarto passo, a divergência. Depois que há divergência, a gente tem o nosso passo 5, que é a liquidez sendo tomada. Então, é onde termina o nosso take, beleza? Então, esse foi o nosso vídeo. Espero ter ajudado vocês com mais um vídeo educacional. Lembrando, nós temos a mentoria. Se você tem interesse em aprender mais avançado, isso aqui é o básico, né? Lembrando que é o básico. Se você quer o mais avançado, eu recomendo que você vá para a mentoria, tá? Então, lá dentro da mentoria, você vai estar num ambiente onde as pessoas... tem alunos já passando na mesa proprietária, tem gente já sacando, né? Essa semana mesmo a gente teve o Veloso sacando, teve outro aluno também sacando, que foi o Lucas. Então, assim, sempre a gente está fazendo com que os alunos, inclusive novos alunos, né? Já tendo resultado, Giovanni também passando na mesa proprietária. Então, são pessoas reais, fazendo seus primeiros saques, fazendo suas primeiras passadas também de mesa proprietária. Então, o ambiente é o lugar certo para você, tá? Então, nosso objetivo é justamente esse, ajudar lá dentro da mentoria com um assunto mais denso, um assunto mais avançado. Então, aqui você fica com o básico, lá dentro com o avançado. E lembrando, cara, a única forma da gente ser recompensado por vocês é só com um like e se inscrever no canal. Simples assim, velho. Deu like, se inscreveu no canal, falou, comentou alguma coisa, o YouTube nos agradece, beleza? Então, Deus abençoe vocês. Esse foi o nosso vídeo. Espero ter ajudado. Até o próximo. Valeu!